aos 31 de outubro de 56. Numa cidade pequena, uma cidade da região Seridó, chamada São João do Sabugi, lá no Alto Sertão, no Rio Grande do Norte. Eu com 4 anos eu já soprava umas flautinhas que papai fazia de flandre, mas aos 7 anos eu já era músico, eu já tocava várias coisas, tocava choro. Eu até vou tocar agora aqui um choro da época que eu era criança, chamado Lágrimas de Namorados. Eu vou tocar esse choro acompanhado pelo Ayrton de Garatinga e pelo meu filho Paulo Misael, que está aqui no pandeiro comigo. Infelizmente, eu me embriaguei pela primeira vez aos 10 anos. Foi um constrangimento muito grande isso, porque a Filarmônica veio tocar em Caicó, que é uma cidade maior, e me deram bebida, rapaz, me deram bebida alcoólica. Hoje isso daria até cadeia, viu? Eu me embriaguei e dei muito trabalho. Depois eu entrei no AA, Alcoólicos Anônimos. Eu tive muitos problemas com álcool e graças a Deus há muitos anos que eu estou vivendo a sobriedade, né? É muito bom a gente fazer parte do AA, Alcoólicos Anônimos. Eu não bebo nada. Eu sou capaz de tocar uma noite inteira para você só com um copinho d'água de lado, né? E encontro muita força na prece, na oração da serenidade que a gente faz. O álcool é terrível, porque onde tem álcool tem as outras coisas, né?
Tem a droga, tem o adultério, tem isso, tem o assalto, tem o roubo. Graças a Deus, quando eu fui morar em São Paulo, eu descobri essa sala maravilhosa chamada AA, Alcoólicos Anônimos. Foi uma infância muito pobre, muito sofrida, muito sofrida, muito sofrida. Para você ter uma ideia, eu morava na rua mais pobre da minha cidade. Não tinha, na nossa casa não tinha energia elétrica, nada. Era candeeiro, né? Papai mesmo fazia os candeeiros. Papai era um homem muito inteligente. Papai é primo da minha mãe, né? Bill e Dalvaci. 8 filhos. E a casinha que a gente morava era tão pequena que hoje, quando eu chego lá, eu estico a mão assim para cima, os meus dedos topam nas telhas, né? E na época que chovia, a gente tomava muita chuva deitado nas redes, né? Eu não fui criado dormindo em cama, dormi em rede. Eu tenho uma saudade muito grande da rede, porque a rede, ela é mais carinhosa, é um útero, né? É provado isso, que as pessoas que dormem em rede, elas têm uma afetividade maior, porque ela foi sempre acolhida naquele útero ali, você fica muito confortável dentro de uma rede. Mas quando chovia, molhava muito, aí mamãe colocava panelas, latas, e aquilo tornava uma melodia muito interessante. Pim, tom, pam, tum, tim. E eu viajava, né? Eu era criança, já ficava criando melodias em cima daqueles sonzinhos das gotas d'água que caíam nas noites de chuva, embora chova pouco lá. A escola foi um período também interessante, assim, porque eu penso que eu não nasci para frequentar a escola, eu acho que eu nasci para estudar em casa. Eu não sou um cara de escola, eu sou um cara de ler. Mas com 7 anos, já tocando o saxo soprano, eu encontrei professoras que me deram muito apoio. Elas faziam aquelas festinhas na escola, festinhas de Dia das Crianças, Semana da Pátria, folclore, essas coisas assim. E elas pediam que cada aluno levasse uma coisa. Por exemplo, um levava açúcar, outro levava uma laranja, outro levava uma banana, outro levava um melão, e a gente fazia uma grande salada de frutas para a escola. Nossa, como eu tenho saudade daquilo, sabe? Porque às vezes era a única chance que a gente tinha na vida de comer saladas, de comer salada de frutas, era na escola. Aí, quando terminava o dia, tinha um teatro, com recital, teatro, aquelas coisas, e eu entrava com um saxofone e fazia um sucesso enorme, né? Uma criança, filho de uma família muito pobre, uma família marginalizada, uma família que sofreu preconceito, mas quando eu pegava naquele instrumento, eu era o rei, era o rei daquela escola, né? Quantas vezes eu via assim as professoras derramando lágrimas, porque ela via aquele meninozinho pobre ali, naquele palco, tocando, né? Levando emoções para as pessoas. Eu tenho muita saudade dessa época.
trabalhei muito na infância, arrimo de família, né? Sou o filho mais velho. E papai era músico, papai era sapateiro e papai era funileiro. Papai trabalhava com ferro galvanizado, com zinco, com alumínio, com flandre, né? Lata, aquela coisa toda. E eu ajudava muito papai na oficina, né? Puxando o fole, né? Para poder manter a brasa acesa. E também cortando ferro com a mão. Me lembro que uma vez eu cortei tanto ferro galvanizado com a mão, eu era pequeno, que deu uma infecção, né? Criou bolhas nas mãos. Mas isso tudo foi muito bom, porque o trabalho ele amadurece a gente. E todo o dinheirinho que eu ganhava na infância, eu passava para os meus pais. Eu nunca fiquei com nada. Muito desapego, né? A juventude, eu comecei a tocar em conjuntos, né? Hoje em dia chama banda. Banda para mim é banda de música, filarmônica, né? Banda, fulano toca numa banda. Então, mas a banda para mim é banda com saxofone, trompete, trombone, bombardino, trompa, tarol, filarmônica. Tocava muito nas festas do padroeiro São João Batista, na festa do Coração de Jesus. E mesmo eu não ter ligação na época com a Igreja Católica, mas quando eu ouvia o som do coro, que eles pegavam um pequeno naipe de instrumentos de sopro e pegava as cantoras da cidade, as melhores cantoras da cidade, principalmente as filhas de seu Zé Romão, tocava tuba na banda, Honor Maciel. As filhas eram maravilhosas, né? Eu ainda me encontro muito com Dona Ermita, uma mulher muito virtuosa lá em São João do Sabugi. Aí quando juntava a família dos Romões, o maestro, que era o Zé Honório, Manuel Felipe Neri, aquelas pessoas todas, aquilo me fazia um bem imenso, porque era um som que levava a gente a Deus. Aí um dia eu falei com o maestro, né? Eu era bem pequenininho. Eu falei assim, senhor Manuel, apesar de eu não ter ligação com a Igreja Católica, eu queria fazer parte do coro, tocar no coro da igreja. Ele falou, tudo bem. Ele passou, fez um ensaio, ele falou, nossa, seu sopro encaixa muito bem com esse estilo de música, porque as músicas que nós tocávamos eram as músicas de Felinto Lúcio Dantas, um compositor de Carnaúba dos Dantas, um grande patriarca, um homem que consagrou a vida dele toda a música sacra na região do Seridó, né? Aí eu entrei de cabeça naquilo, aquele som me fazia muito bem. Eu tenho a impressão que era uma busca de espiritualidade, de transcendência que já estava dentro do meu coração. Depois eu também tocava em blocos de carnaval. De dia eu tocava nos blocos. A rua, tocando nas ruas, naqueles trio elétrico, aquelas coisas todas. E à noite eu tocava nos clubes. Era barra, viu? Meu Deus, era pesado demais. Tocava o dia inteiro na rua e à noite, em vez de descansar, ia para os clubes. Tocar nas orquestras, né? Os clubes de carnaval, as marchinhas, os frevos, os sambas, aquela coisa toda. Não, eu não ficava com nada, não. Todo o dinheiro que eu ganhava eu dava para a minha mãe, para o meu pai. Eu nunca fiquei com um centavo. É por isso que os meus pais, meus irmãos, eles têm um carinho muito grande assim comigo, porque eu ajudei a criá-los, né? Eu passei muita fome, muitas carências, porque eu deixei de São João do Sabugi e vim morar em Caicó, que é uma cidade maior. E fui morar na casa do estudante. Na casa do estudante a gente já passava 1000 necessidades, porque praticamente a casa do estudante vivia de esmolas. E chegava a época das férias na casa do estudante, ela fechava. Não ficava ninguém ficar. Eu ficava porque eu queria estudar música, eu queria tocar.
ficava eu, finado Deca, outro e tal. E foi aí onde eu descobri uma coisa interessante, a caridade dos católicos. Na frente da casa do estudante tinha uma senhora maravilhosa, senhora já de idade, chamada Dona Adília, e ela dava comida para a gente. Ela percebia que a gente estava com fome e todo dia ela dava um prato de comida. Uma vez eu fiquei 15 dias com água e limão. Acredita? 15 dias. Porque a cozinha da casa do estudante fechava, saía todo mundo, ficava apenas alguns, como eu já expliquei, né? 15 dias com água e limão. Aí onde eu descobri a força que o limão tem, né? Aí eu e o Deca, o finado Deca, que era de São João do Sabugi, filho do maestro Manuel Felipe Neri, era um grande músico, um jogador de futebol extraordinário. Eu tenho certeza que Deca hoje ele pegava qualquer time grande, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Ele tocava trombone e tocava tuba muito bem. Aí o que é que a gente fazia? Ia para o colégio estadual, porque no colégio estadual tinha curso de férias para as professoras. E a gente falava com o seu Teódulo, um homem maravilhoso lá que cuidava do colégio estadual, dizia: seu Teódulo, faz o seguinte, aquilo que as professoras deixarem no prato, o sobejo, né? Em bom português isso chama-se sobejo, aquilo que as professoras deixarem nos pratos, vamos supor, um pouco de macarrão que ela deixou lá no prato, aquela coisa, o senhor junta que a gente come. E a gente juntava aquilo, colocava numa lata, uma lata muito simples, levava, ia comer aquele resto de comida. Não é resto de comida da comida das panelas grandes, não, era o resto das professoras, dos pratos. Tá ficando, é claro isso aí, né? E a gente comia aquilo com a boca boa, a boca cheia. Cada um tem a sua história, né? Na época do batalhão, né? O primeiro batalhão de engenharia e construção. Eu entrei até de menor, eu não tinha maioridade ainda, meu pai entrou. Papai foi muito inteligente comigo, ele percebeu que eu estava trilhando um caminho que não ia fazer muito bem, que era essa coisa da música pop, aquelas extravagâncias todas. Aí papai falou assim, olha, vamos entrar na orquestra, na filarmônica do Beck, que vai ser muito bom. Eu toco tenor, você toca clarinete, o sax alto, eu entrei, nós entramos e foi muito interessante para mim. Eu sofri muito porque vieram pessoas de fora que sufocavam muito a gente, né? As pessoas que pensam que são superiores a nós e tal, eles viam a gente assim como uma sub-raça. Mas eu fui lutando, fui estudando e graças a Deus venci. Graças a Deus eu nasci numa família de pessoas muito honestas. Eu vou contar uma coisa para você. Eu falei isso assim com ninguém. Chegou o final do mês e o sargento responsável pelo pagamento dos músicos do Exército chamava-se Sargento Ernesto. Eu não sei porquê, se foi por engano, eu não sei, Deus sabe. Ele colocou dentro do meu envelope dinheiro a mais. Por exemplo, hoje no Brasil, em 2012, o salário é 622. Quando eu cheguei em casa, tinha, vamos supor assim, 640, estava sobrando dinheiro, né? Aí eu falei, mãe, tá errada essa conta aqui. Mamãe falou, meu filho, você vai agora lá, já era noite, viu gente? Você vai agora à noite na casa dele e vai devolver isso que está sobrando, porque isso não é seu. Eu saí, gente, eu morava tão longe, era uma distância enorme da minha casa, lá em Caicó, para chegar lá na casa do Sargento Ernesto. Cheguei lá, bati palma, ele saiu. Eu falei, o que é que aconteceu? Eu falei, sargento, olha,
o senhor colocou dinheiro a mais aqui no meu envelope, eu vim devolver. Ele falou, nossa, que bom saber que vocês são pessoas honestas. Isso me marcou para o resto da vida. Confesso, me marcou para o resto da vida. Mesmo hoje em dia, depois de velho, se eu for numa farmácia, num supermercado, se eu perceber que a pessoa me deu nem que seja moedinhas, me deu a mais, eu volto lá, já aconteceu isso, eu fazer isso debaixo de chuva, volto, chamo a pessoa e falo, olha, isso não é meu, isso é seu. É muito importante essas coisas que a gente aprende na família, da honestidade. A minha mãe é muito honesta, meu pai também era, né? Olha, eu vou contar uma coisa para você, já que você tocou nesse assunto. Eu fui em Natal fazer umas apresentações, eu toquei com um músico de Natal, um músico fabuloso, ele é muito famoso lá, chama-se Babal, um grande compositor, cantor, violonista, uma coisa fabulosa. E Babal desceu comigo lá para a região Seridó. Babal ficou lá em Caicó uns 2 dias e deixou no banheiro da minha casa, sem saber, na hora de arrumar as coisas, ele deixou uma saboneteirinha de plástico com sabonete dentro e fomos embora. Eu voltei Natal, vim embora para São Paulo, na época eu morava em São Paulo, e demorou 1 ano para eu voltar na minha terra. Você acredita que... Aí eu voltei de novo com Babal para fazer música lá no Seridó com esse músico. Quando ele colocou o pé dentro da minha casa, mamãe falou assim, Babal, faz 1 ano que você deixou isso aqui na minha casa. Tome. Isso não me pertence, isso é seu. Ele ficou super emocionado, né? Tava lá a saboneteira do jeito que ele deixou, até a espuminha em cima do jeito que estava. Mamãe não tocou naquilo. Eu acho que isso é o que a gente aprende na família, né? A família tem um valor muito grande. Essa coisa da gente não querer passar o outro para trás. E como o mundo precisa disso, né? O mundo anda carente disso. Aí eu fui transferido para São Gabriel da Cachoeira. Lá chama-se a Boca do Cachorro, lá no Alto Rio Negro. São Gabriel, perto da Colômbia, da Venezuela. E lá eu era músico do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. E eu cheguei lá numa grande busca espiritual. Eu queria encontrar a Deus, porque eu não tinha formação cristã nenhuma. Cheguei lá, caiu nas minhas mãos, por obra e graça do Espírito Santo, um livro que falava da morte. Olha que coisa! Falava da morte, que o fim, o último, que um dia a gente vai passar, que a gente vai ter esse encontro, e aquilo me incomodou muito. Eu me lembro que eu não dormi naquela noite que eu li aquele livro. Eu peguei assim lá, depois eu devolvi para o cara, e foi fantástico, porque aquele me despertou uma vontade de encontrar com Deus muito grande. Aí eu li a vida dos santos. Eu fui pedir socorro, né, a umas irmãs salesianas, lá em São Gabriel da Cachoeira, missionárias. Muitas vieram da Itália, muitos padres vieram da Itália e de outros países. E eu cheguei lá, eu falei assim, irmã, eu quero encontrar isso aqui. E as irmãs me acolheram como um filho, sabe? E pela primeira vez na vida eu fui tratado com amor desinteressado, né? Aquelas irmãs me acolheram como um filho. No início eu não sabia rezar as orações cristãs, nada. Eu não sabia nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. Não sabia nada. Elas foram me educando aos poucos, eu fui indo. Você sabe que depois de muitos anos, 40 anos depois, eu encontrei em Pará de Minas com um salesiano, um homem virtuoso, um homem santo, chamado Irmão Mário. E esse homem foi um dos grandes catequistas que eu tive na minha juventude, lá em São Gabriel. Homem exemplar. Eu até escrevi a vida dele.
retomei essa amizade com ele aqui em Pará de Minas, depois de tantos anos. Foi uma coisa muito bonita. E ele teve uma morte muito serena, eu tocava para ele no final da vida dele. Uma coisa que me chamou muita atenção foi um dia que eu estava entrando na igreja, praticamente nunca tinha entrado numa igreja católica, e estavam os índios rezando o terço. De um lado, as mulheres, do outro, os homens. De um lado, só as índias, do outro lado, só os índios. Eles não se misturavam. E eles rezavam cantando. Retotó, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só na mesma nota. Mas aquilo eles faziam com a unção tão grande, com tanta delicadeza. Aqueles olhinhos olhando para uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que tinha lá no altar. Eu caí num choro violento, eu falei, meu Deus, isso é o céu. O céu existe. Vale a pena. Olha como o terço, o Santo Rosário tem esse poder de tocar nas pessoas. Dali para frente eu não fui mais a mesma pessoa. Eu creio que a minha mudança mesmo foi diante do Santíssimo Sacramento, no sacrário, pedindo a conversão, pedindo o dom da fé. Voltei de São Gabriel e fui maestro em São José do Seridó, maestro em Ouro Branco, e fiquei uma época trabalhando como responsável pela música sacra da Diocese de Caicó, com o saudoso bispo Dom Manuel Tavares de Araújo, que foi um grande mestre que eu tive na minha vida. Bispo. Era um homem muito pobre, muito pobre. Dom Manuel, ele só tinha praticamente 2 mudas de roupa, 2 calças, 2 camisas. Andava de chinelo, andava de sandália, viajava de ônibus normal, assim, ficava nas rodoviárias. Esse homem deixou um testemunho muito forte, sabe, de desapego, de pobreza. Eu devo muito a ele. Em julho de 1980, eu vim conhecer São Paulo, acompanhado de uns primos meus que moravam em São Paulo há muitos anos. E eu vim de carona, porque eu não tinha dinheiro, né? Porque eu era maestro no Ouro Branco e tudo que eu pegava eu dava para minha família. E aconteceu uma coisa interessante. Quando eu cheguei em Minas Gerais, ali perto de Teófilo Otoni, por ali, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, era 2 primos, uma prima e eu. Quando eu sentei naquele restaurante de beira de estrada, um restaurante muito simples, eu pedi um PF. Sabe o que é PF, né? Prato feito, exato. Quando eu sentei para comer o meu PF, isso já em Minas Gerais, entre Teófilo Otoni, eu já falei, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, chegou uma senhora muito pobre, com um filhinho no colo. Ela falou assim, moço, você não pode me dar um pouco da sua comida? Eu peguei o prato assim, eu rachei no meio. Ela tinha uma lata, dessas latas de goiabada, uma coisa. Coloquei toda a metade da minha comida para ela. Ela falou, você fique sabendo que isso que você está fazendo por mim, Deus vai lhe retribuir muito. Aquilo me marcou. Onde é que eu estava? Eu estava em Minas. E onde é que eu casei? Eu casei em Minas. Tá vendo as delicadezas de Deus, né? Conheci tantas pessoas pelo mundo afora, mas Deus me deu uma mulher de Minas, a Regina. Essa pessoa tão virtuosa, tão equilibrada na minha vida. A Regina, eu morava em Campos do Jordão e eu pedi a Jesus no Santíssimo Sacramento. Aquela oração que você faz diante do Santíssimo, ela tem um poder enorme, indescritível, porque Jesus está vivo ali. E eu pedi, Senhor, eu quero uma esposa católica, uma esposa cristã,
Quando eu cheguei no quartinho onde eu morava nos fundos de uma igreja, um barracãozinho muito simples. Me veio à mente aquela menina que eu tinha conhecido no encontro de comunicação. Aí eu escrevi para ela e graças a Deus deu certo e já são 30 anos de vida. Nós temos uns filhos maravilhosos, nora, genro, netos e graças a Deus. Tudo aquilo que a gente faz debaixo do olhar de Deus sai de uma forma abençoada. Eu acho que o saxofone tem uma força muito grande. Eu sinto muita espiritualidade no som do saxofone. É só você ouvir. Você tem que ouvir com o coração, né? Não. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Mil defeitos, mil limitações. Eu me sinto muito pequeno. E eu gosto de ser assim, pequeno, né? Porque eu sou pequeno. Eu um dia estava conversando com minha filha Elizabeth, a minha filha mais velha. Ela falou, papai, por que você é assim? Eu falei, eu não posso ser diferente, eu sou assim. Eu venho de um berço simples, pobre, eu não posso perder as minhas origens. Você que está me ouvindo aí, e vocês que estão aqui comigo agora também, vocês tenham muito cuidado com as pessoas que perdem o seu eixo, a sua origem. Eu me sinto um saxofonista underground, o mais underground de todos. Eu gosto de fazer essas coisas simples. Não, quando eu gravei o meu primeiro CD com Ayrton de Garatinga, Orando com Efrem da Síria, um grande amigo meu falou assim, por que você não colocou tímpanos no seu CD? Eu falei, colocar o quê? Tímpanos? O que é tímpanos, meu amigo? Claro que eu sei o que é tímpano, mas eu queria pegar um pouquinho ele, né? Que tímpanos? Isso não é da minha realidade, rapaz. Eu gosto de tocar coisas tocando em lata, em marimbau, essas coisas simples. Vou até fazer um sonzinho para vocês agora. Fazer esse som que eu gosto, essa coisa, o som dos ciganos. Os ciganos que vivem ali na serra, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. As pessoas simples, né? O congado de Minas, essa coisa bem raiz, assim. Isso me dá um prazer imenso.
Cigano Miguel. Não, agora eu só tô ouvindo essas coisas bem simples, bem simples. Já passei por tudo, eu acho que eu já passei por todas as fases da arte, da música, mas eu quero seguir isso, eu quero seguir a raiz. A flor existe, o fruto existe porque existe uma raiz. A raiz está escondida, a raiz ela não aparece, a raiz é simples. Eu acho que você vai concordar comigo, né? O apostolado da boa imprensa. Pois é, eu gosto muito de escrever cartas. Eu sou meio analfabeto virtual, essa coisa da internet ainda. Isso não entrou muito, assim. Isso para mim é muito difícil. Eu gosto de escrever carta, mandar pelo correio, a pessoa manda uma para mim e tal. E eu faço um pouco de apostolado nisso, né? Mandando livros para as pessoas, mandando conselhos, cartas. Gosto de sair na calada da noite enfiando bons livros para as famílias que estão precisando, para os alcoólatras, nas fazendinhas dos drogados, por aí. Eu gosto muito Eu gosto de todos os santos, de todas as pessoas que viveram essa intimidade com Deus e com os irmãos. Existiu um padre, alguns anos atrás, chamado Padre Pio, de Pietrelcina, na Itália. Ele ficou muito conhecido porque ele tinha os estigmas de Jesus no corpo, né? Nas mãos, no lado, nos pés. Ele sofreu muito. O Padre Pio, ele via a alma das pessoas. Eu me encontrei na Itália com um homem já de idade que falou assim, quando eu me ajoelhei nos pés do Padre Pio, ele contou a minha vida inteira, rapaz. Eu nem precisei me confessar porque ele falou assim, olha, você está errando nisso aqui, tá. E o Padre Pio dizia uma coisa interessante, diante de Deus, ajoelhe-se sempre. Seja perseverante nas orações e nas santas leituras. Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. Olha que sabedoria do Padre Pio. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-lhe a chaga do lado, dizendo, aqui está minha esperança, Senhor, a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo. Quantas vezes eu já tive que fazer isso na minha vida, trancado no meu quarto? Pegar o crucificado, beijá-lo e dizer isso que o Padre Pio nos ensina. Ele dizia também, o amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas de um colar se ligam por um fio, assim as virtudes pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio, assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor. É preciso amar, amar e nada mais. Quando Jesus vem a nós na Santa Comunhão, encontra alegria em sua criatura. Por nossa parte, procuremos nele a nossa alegria. Sim, ele fala muito sobre o silêncio também. Tem uma frase dele que diz assim, o santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus. Quando te encontrares diante de Deus na oração, considera-te banhado na luz da verdade. Fala-lhe, se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma. Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus. Não, muita gente acha que a música é a coisa mais importante na minha vida, a arte e tal. Não é. Posso te confessar uma coisa? A coisa mais importante na minha vida chama-se família.
Tem gente que toma um susto, rapaz, quando ele ouve isso da minha boca. Para mim, a coisa mais importante na minha vida é a minha família. Eu tenho que assumir esse sacerdócio junto com a minha esposa, com meus filhos, aqueles que já estão vindo e aqueles que virão também. A família é a célula mãe da sociedade. O mundo está assim do jeito que está, porque a família está da mesma forma. Quando a gente conserta a família, o mundo conserta. Quando eu dou palestra em escolas, quantos jovens, quantos rapazes, moças que chegam assim, me abraçam, chorando muitas vezes. Eu dou palestra e eu levo vários instrumentos para tocar nas escolas, nas universidades, creches e hospitais, em tudo quanto é lugar. Quantas vezes chega assim um rapaz já feito, né? Fala assim: Urbano, eu queria que você me adotasse como pai. Falei, então tá adotado. Porque filho não é somente aquele que sai da gente, é também aquele que entra no coração. São os filhos espirituais que a gente tem espalhados por esse mundo afora. Eu resolvo tudo na minha vida na oração. Agora, para fazer esse trabalho aqui com vocês, eu rezei antes. Eu pedi a luz de Deus, né? Principalmente você visitar o Santíssimo Sacramento, no tabernáculo, no sacrário. Dom Bosco dizia: se você quer receber muitas graças, vai muitas vezes no sacrário. Se você quiser receber poucas, vá poucas. A minha vida tem sido um milagre, verdadeiramente um milagre. Eu só estou vivo pela graça e pela vontade de Deus, eu tenho certeza disso. Pois é, o Ayrton me perguntou aqui se eu passo isso para os meus pupilos, para os meus alunos. Quando eu ensino um aluno, um menino lá, uma garota qualquer, tocar um sax, um clarinete, um violão, alguma coisa, eu não fico só na parte musical, né? É preciso que o professor seja um mestre, e o mestre é aquele que ensina também vida para as pessoas, viver bem, a arte de viver bem. Eu aprendi muito isso. O papai tinha essa preocupação, Manuel Felipe Neri tinha essa preocupação também, de passar valores morais, valores éticos, valores cristãos para as pessoas. Eu tenho muito essa preocupação. Eu já falo logo, se você só quiser aula de música, não venha que eu não vou só te dar aula de música, não. Eu tenho que passar algo mais para você. De que adianta eu fazer de você um grande músico e você se perder pelo mundo afora? Nós não somos nada, rapaz. Você pensa que nós somos alguma coisa? Não somos nada. Eu não sou nada. Ora, São Francisco de Assis, aquela pessoa que chegou mais próxima de Jesus. São Francisco de Assis dizia, um dia um irmão estava elogiando ele e tal, um irmão, Francisco, eu queria ser como você e tal. Ele falou, meu filho, cala a boca, porque se tirar Jesus do meu coração, eu durmo com todas as prostitutas daqui da cidade. Que coisa linda! Nós não somos nada, nada, nada. Somos pequenos. Agora, quando a gente se aproxima de Deus, é que a gente é banhado por essa luz e a gente melhora. Eu queria, já que você me pediu, eu queria deixar para você um último recado que saiu da boca do Padre Pio. Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus. Você quer que eu faça agora a minha oração predileta? Que eu receba a doçura da mãe, né? Ela é mãe de todos, tá? Está na Bíblia. Todos me chamarão bem-aventurada. É essa aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz, alegria, saúde, tudo de bom para vocês.